Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do JM Podcast. Meu nome é Vitor Macharete. Eu sou a Marina Araújo. E hoje estamos recebendo aqui Maurício Braga Mesquita, conhecido como Maurício BM. Seja muito bem-vindo, Maurício. Eu que agradeço a oportunidade, Vitor, Marina. É muito importante a gente conseguir esses espaços para falar da nossa cidade, da política local, da política estadual e nacional. E fico muito feliz, como eu falei anteriormente, por essa oportunidade, né? E espero que o bate-papo seja um bate-papo bem legal e consiga esclarecer todas as dúvidas e eu consiga responder todas as perguntas dentro, né, das expectativas que vocês têm. Perfeito. Ele que é um dedicado servidor público na carreira de técnico de computabilidade, com uma trajetória rica em experiências de setor público. Ele já foi vereador, presidiu a Câmara Municipal de Rio das Ostras de 2021 a 2024, período em que sua gestão foi enaltecida como o melhor da história do Legislativo Municipal, destacando pela devolução de mais de 12 milhões aos cofres públicos, incluindo quase 5 milhões apenas em 2024. É um número bem expressivo, né? Ele também atuou como subsecretário de obras de 2018 e 2020 e atualmente serve como subsecretário de mobilidade urbana em Macaé. Maurício, a sua carreira é marcada por um forte comprometimento com o serviço público. De que forma você acha que essa trajetória sua moldou sua abordagem na gestão pública? O servidor público, o nome já fala, né? Você está se propondo a servir a população. E quando eu entrei em 2003 na Prefeitura Municipal, que eu passei no concurso, eu tinha um direcionamento diferente para a minha vida profissional. E acabou que eu fui para a Secretaria de Obras, trabalhar na Secretaria de Obras como agente administrativo, e ali eu comecei a construir, né, uma carreira voltada para a parte de infraestrutura, saneamento básico, né, que é a maioria dos problemas dos municípios, não só de Rio das Ostras, mas dos municípios também vizinhos, né, e um problema totalmente relacionado à saúde pública. E em 2005 eu fui para a Subsecretaria de Serviços Públicos, né, aí ficamos mais ainda atendendo ali a população de perto e hoje eu sinto falta de não servir a população, né? Eu disputei um pleito em 2024, infelizmente não consegui êxito, mas saí de uma votação de vereador de 1.650 votos para 26 mil votos como candidato a prefeito. Então, para mim foi uma vitória. Minha carreira política é muito curta. Eu candidatei em 2020 a vereador, fui o vereador mais votado da cidade de Rio das Ostras. Então, foi tudo muito rápido para mim. E quando você perde uma eleição, você passa assim, será que agora acabou? Não vou. E não, eu continuei seguindo e estou aí. Hoje em Macaé, agradecer ao prefeito Elbert Rezende, que abriu essas portas para mim, na prefeitura de Macaé, e é uma troca de experiências, né, na mobilidade urbana, uma coisa que também é muito carente no município de Rio das Ostras, e Macaé está muito avançado. E isso aí a gente pode falar mais um pouquinho para frente, mas servir hoje está no meu sangue. Eu tenho um carinho, uma vontade imensa de servir a população de Rio das Ostras e ajudar a nossa cidade a crescer cada vez mais. Perfeito. Durante seu tempo de serviço, você teve bastante proximidade com os contratos públicos, contratos lá da prefeitura. E, na sua visão, quais práticas foram eficazes e de onde ocorreram falhas que desviaram do propósito público? Eu fiquei na Secretaria de Serviços Públicos, eu fui fiscal de um contrato junto com mais um engenheiro, né? Eu nunca tive um questionamento do Ministério Público ou Tribunal de Contas em relação ao contrato que eu fiscalizei na ocasião, né? E por você ter essa experiência na parte administrativa também, né, me torna mais crítico ainda a alguma gestão, não quer dizer a atual gestão, mas todas as gestões que vierem, né, inclusive a gestão que era do prefeito Marcelino, no qual eu fui presidente de Câmara, né, questionei muito. Então, as pessoas falam, Maurício está fazendo oposição porque perdeu a eleição. Não. Quando eu questiono, eu apresento uma solução. Cabe o prefeito atual aceitar ou não, mas a proposta está indo com agrado. Eu deixei meu plano de governo, minha proposta à disposição também, porque não é o Maurício BM, é a cidade de Rio das Ostras, né? Então, tem contratos aí que eu questionei nas últimas semanas. Foi o contrato, teve uma licitação que foi publicada para contratação de sonorização, né, e montagem e desmontagem de palco de 21 milhões de reais. E a gente vê os veículos de comunicação noticiando que o município está passando por dificuldade financeira.
Então, a gente começa a perceber qual é a prioridade do município, então. Se está passando por dificuldade financeira, ele vai lançar uma licitação de 21 milhões para contratação de som e desmontagem de palco. Ah, Maurício, não tem que ter evento? Tem que ter evento. Mas aí nós temos que analisar qual é a prioridade do município. E um outro contrato que eu questionei foi o contrato da publicidade, né? Porque isso aí foi muito escancarado, foi logo no começo do governo, na primeira semana ele fez um remanejamento, tirando da pasta de saneamento básico 2 milhões de reais, né, para jogar para publicidade, e depois fez mais 2 de remanejamento, que dá um total aí de quase 4 milhões de reais, fora o orçamento que já estava previsto na LOA, que era de mais 2 milhões, e a gente fala de uma casa de 4 milhões, mas está em torno aí de 6 milhões para uma publicidade. Aí eu volto a falar, o município passando por dificuldades na saúde, falta de profissionais, né, falta de insumos, que a gente vem noticiados aí também todos os dias, e eu não tenho como ficar calado numa situação dessa. Então, eu continuo me colocando como o Maurício BM, o político, o servidor que vai ajudar a população, e questiono assim, porque 20 milhões de reais de publicidade, 20 milhões você construía ali, no mínimo, aí 2 escolas, né? Você construiria aí 3 ou 4 postos de saúde para o município. Publicidade, 5 milhões de publicidade, foi o que você falou no começo, foi o que eu economizei, fiquei um ano lutando ali na Câmara, economizando, e, poxa, eu vejo o dinheiro que eu economizei sendo rasgado. Né? Porque 5 milhões de reais também, a gente compraria aí 4 ambulâncias, no mínimo, a gente construiria também mais uma escola. Então, eu entendo que gestão tem que ter prioridade. E o atual prefeito, ele está se perdendo em relação ao que ele se propôs na campanha. Porque eu fui muito criticado durante a minha campanha, nem criticado, me colocaram como candidato do governo. E o governo não estava bem, né? E quem me acompanhou na Câmara Municipal pôde ver, né, que eu fui um dos mais críticos, eu fui vereador com quase ali o maior número de requerimentos também ao prefeito Marcelino, o maior número de indicações. Então, eu fui muito atuante na minha gestão, isso aí eu posso falar, e minhas redes sociais provam que a rede social hoje está justamente para isso, para provar. Então, não é da boca para fora. Quando as pessoas questionam, dá uma olhadinha no dia tal, né, e agora eu vou vir toda quinta-feira com TBT de todas as matérias que eu propus na Câmara para falar. Né? De repente, agora a população começa a olhar de uma maneira diferente. Então, era o candidato do prefeito, né, da gestão, que não estava indo bem, a saúde era ruim mesmo, estava ruim, né? E o atual prefeito, ele veio com uma perspectiva, com uma promessa, né, de que eu vou fazer melhor, que na minha época já tinha, aí vem aquela memória afetiva, e a população carente de um serviço público digno acabou, né, elegendo, e nós estamos aqui justamente para cobrar que ele faça o que foi prometido. Você teve uma reputação, enquanto atuava na Câmara, de ser uma liderança muito atuante e muito combativa. Que bandeiras você abraçou e continua a abraçar agora que você não está mais no Legislativo? Foi o que eu falei aí no começo, né? Eu entendo que a prioridade do município de Rio das Ostras hoje é a saúde, tá? Então, no meu plano de governo, eu inclusive deixei ali na minha emenda impositiva, com mais alguns vereadores, quase 4 milhões de reais para a construção do centro de imagem, porque o cidadão riostrense, ele sai da cidade de Rio das Ostras para fazer alguns exames fora do município, né? Então corre risco, uma viagem cansativa. Então, eu entendo que o município hoje ele precisa de uma atenção especial, tá, na saúde, mas a saúde ela também é relacionada aos outros assuntos. Não adianta você falar em saúde se você não tem saneamento básico, se a população está em contato direto, né, com esgoto, com solo contaminado, com praias poluídas, né? Então, eu entendo que temos que sim, tá, avançar várias pautas, mas saúde. E as pautas que eu defendia, tá, era saúde, a valorização e capacitação dos nossos jovens, porque são os nossos jovens que no futuro vão trazer o resultado para a nossa cidade. Quando você fala de política e planejamento, você tem que pensar no futuro. E quem vai ser o futuro que vai desenvolver essas políticas de planejamento? São os jovens. Então, eu fiz o projeto de lei, que era o primeiro emprego. Então, no projeto dizia que as empresas que viessem para o município, elas tinham que deixar um percentual de vaga para o primeiro emprego. Porque tem um banco de emprego que está lá com 500 vagas, 600 vagas, mas quando o jovem ou o cidadão vai no banco de emprego, precisa de experiência de 5 anos, de 3 anos, 2 anos.
se você não tiver, se você não trabalhar, você não vai ter experiência. Então, o projeto de lei que eu fiz é um projeto que eu me orgulho muito, né, que dá oportunidade do jovem ter saído de um curso de qualificação, de profissionalização, direto para a sua oportunidade do primeiro emprego e ali virar um cidadão riostense, quem sabe um político, um prefeito, um vereador, né? Então, minhas bandeiras eram essas, era a saúde, era a parte da educação, né, e a segurança pública, que eu entendo que são os pilares de um município. Perfeito. Como nós falamos no início, durante a sua presidência na Câmara lá de Rio das Ostras, você promoveu mudanças significativas, resultando até mesmo na maior devolução de recursos da história do Legislativo. O que você fez de diferente dos seus predecessores? Eu não fiz nada de diferente, eu fiz o correto. Né? Responsabilidade com o dinheiro público. Então, eu fui presidente da Câmara, eu reformei a Câmara Municipal, eu troquei todas as cadeiras da plenária, eu reformei os gabinetes dos vereadores com ar-condicionado, climatizei a recepção na Câmara Municipal, porque o cidadão chegava lá no verão, ele ficava ali esperando para conversar com um vereador, com alguém ali na Câmara Municipal, um calor danado, então climatizei a Câmara, né? Valorizei os servidores da Câmara Municipal e ainda consegui voltar. E tem um detalhe, que durante o meu mandato de 2022, eu ainda devolvi para o município de Rio das Ostras 2,5 milhões, que foi revertido em auxílio emergencial para as vítimas das fortes chuvas. Então, isso nunca aconteceu também, né? Responsabilidade. O que eu fiz foi ter responsabilidade e fazer as coisas de maneira correta. E agora a gente vai acompanhar, tomara que o novo presidente, né, também faça a mesma coisa, porque a minha equipe técnica praticamente toda ficou com ele. Apesar de ser um vereador né, que veio como oposição a mim, o meu procurador está lá, o rapaz que eu levei, o Alexandre, que é o controlador interno, ficou também. E foi o que eu falei, eu não fico chateado. Para mim é uma alegria saber que, né, a oposição entrou no meu lugar e aproveitou mais da metade da minha equipe. Então, eu tenho certeza que com esse grupo aí ele vai conseguir, sim, fazer um bom trabalho e desempenhar o papel que nós desempenhamos aí no passado. Sobre a eleição passada, o que você acredita que mais prejudicou a sua candidatura? Foi o suporte estrutural, as fake news, as alianças políticas talvez que não te favoreceram tanto? Como que você julga isso? Eu sou um político novo, como eu mencionei, né? Eu entrei para um pleito com 52% de desconhecimento. Então, 52% da população não me conhecia, por mais que eu tenha sido o presidente da Câmara, o vereador mais votado, né? Contra um adversário que já tinha sido prefeito 3 vezes praticamente, deputado estadual, né? As pesquisas que a gente tinha mostravam que a população não queria um candidato do governo, e o que eles fizeram foi trabalhar a mídia para falar: o Maurício BM é o candidato do governo, né? E a mídia hoje é uma mídia pesada. E uma outra situação foi o partido, que eu entendo que ajudou muito o meu adversário, porque a cidade de Rio das Ostras ela é 65% bolsonarista. Tá? Bolsonarista, não é de direita, fala bolsonarista. Então, o partido ali, quando nós fizemos as pesquisas, mostrava que o partido ele dava de 10% a 15% de votos para qualquer candidato que viesse nele. Então, independente de Maurício BM, do Carlos Augusto, e a diferença foi essa, 10% de votos, né? E eu ainda terminei a eleição com 40% de desconhecimento. Então, falei, para mim, foi uma derrota nas urnas, mas uma vitória pessoal, né? Em menos de 4 anos, você pular de 1.600 votos para 26 mil votos é sinal que o trabalho também foi reconhecido pelas pessoas que me conheciam, né? E isso aí para mim foi gratificante. E o fato do prefeito, né? O prefeito também, essa situação das pessoas ficarem colocando: o BM é o candidato do prefeito, o BM é o candidato do prefeito. Isso aí foi bem ruim. Após deixar o cargo, seu envolvimento cívico, ele continuou. O que te instiga, o que te motiva a manter-se ativo nas redes, a continuar fiscalizando, mesmo sem ter um mandato oficial? Primeiro porque, a partir do momento que um político se coloca como candidato, ele não é candidato aquela vez só, né? É candidato agora. É porque, se ele tem boas intenções com a cidade, ele vai querer defender a cidade sempre, ganhando eleição ou perdendo. E eu tenho uma dívida de gratidão com meus 26 mil votos.
são as pessoas que acreditaram, né? E eu sei que são 26 mil pessoas que não votariam na atual gestão. Então, eu continuo representando os meus 26 mil votos, não sendo vereador, mas fazendo como um papel de vereador, que o vereador tem que fiscalizar, cobrar, denunciar, né? Eu me propus a continuar atuando como um vereador, mas sem ter o título de vereador. Isso, para mim, o título não justifica, não interfere no que eu venho fazendo e vou continuar fazendo, tá? Independente de qualquer coisa, de candidatura no próximo ano, daqui a 3 anos e meio, eu continuarei sempre nessa minha empreitada, porque eu sou servidor público, então estou ali para fazer o correto. Você frequentemente comenta sobre a estagnação de Rio das Ostras. Quais seriam as suas 3 prioridades principais para revitalizar a cidade? A primeira coisa, tá? Rio das Ostras, ela era minha primeira ação, fazer uma reforma administrativa, tá? Porque nós temos aí um orçamento bilionário, né? Que quando a gente fala de bilhão chama a atenção, mas no último demonstrativo do quadrimestral mostrou que o município está com 53,9%, né, comprometido com folha de pagamentos, dá quase 600 milhões de reais. Então, onde um percentual aceito aí é em torno de 45 a 48, estourando. E com isso você conseguiria economizar quase 100 milhões de reais. Isso aí poderia ser revertido em investimentos, né, tanto na área de saneamento como na área da saúde. Hoje nós temos um hospital que não atende a população de Rio das Ostras. A população de Rio das Ostras, quando o hospital foi construído, era uma população com 45 mil habitantes. Hoje nós somos 160. Nós estamos lá, uma tenda que foi prometido pelo atual prefeito, que ia tirar a tenda, né, que são lá, salvo engano, mais de 20 leitos. E a campanha ele falava que era uma situação que não era digna, a população ficava debaixo de uma tenda, à mercê, né, de vários fatores que não contribuem para uma recuperação saudável. E a tenda continua lá, já temos 6 meses de governo, a gente não vê movimentação alguma. Então eu tinha na minha ideia o complexo da saúde, que era em frente ao hospital, que era a construção do centro de imagem, um centro de reabilitação, um centro de oftalmologia, um centro de hemodiálise, tá? Tudo em frente ao hospital, que nós já temos esse terreno. E a ideia era construir esses prédios. E a parte de médicos e mão de obra a gente podia contratar, terceirizar, que os equipamentos e a mão de obra para poder executar o exame. Eu entendia que isso aí ia ajudar muito a avançar a saúde do nosso município e fortalecendo a atenção básica também. Você tem que ter o primeiro atendimento, né, aquele acompanhamento na casa do cidadão. A atenção básica é muito importante e a falta de médico hoje no município, tanto para consultas mais simples como para consultas mais complexas, né, está trazendo também uma indignação gigantesca na população. Essa era uma das minhas bandeiras, trabalhar firme na área da saúde e vir paralelamente com a parte de saneamento básico, infraestrutura, para poder também dar mais qualidade de vida para a população, porque não é o fato de você ter uma rua calçada, é você não estar pisando naquela lama quando chove, né? Você estar com seus filhos brincando na rua em contato com esgoto a céu aberto, com aquele solo contaminado. Então, eram os passos que eu ia dar inicialmente, tá? E quando eu falo de política de planejamento, eu entendia também que eu não conseguiria resolver todos os problemas da cidade durante 4 anos. Então, a gente ia começar, né, priorizar, chamar os presidentes da associação de moradores, mostrar a saúde financeira do município, sentar com os presidentes das associações, que eles vivem o bairro deles diariamente, e ver quais são as necessidades. E diante daquela reunião com os presidentes, a gente estabelecer as prioridades. Esse bairro aqui hoje ele carece desse problema, então nós temos que priorizar isso aqui, porque aquele outro bairro a gente pode esperar no segundo plano. E a partir do momento que você começa a respeitar essas decisões em grupo, né, e as coisas começam a acontecer, a população, poxa, a minha hora vai chegar. O que acontece em Rio das Ostras hoje é que a população não tem perspectiva de quando ela vai ter o saneamento na casa dela, de quando ela vai ter o esgoto, de quando ela vai ter, né, uma saúde digna, quando vai ter um posto de saúde, quando vai ter que parar de enfrentar filas para poder marcar uma consulta. A população não tem essa perspectiva. E era o que a gente queria. Tá? De imediato ia resolver? Não ia resolver. Mas o que eu cobro hoje é muito disso. Já tem processo? Fala para a população, chama a população, convoca a entrevista, faz uma live. Não usou live para fazer campanha, para pedir voto?
faz a live para a população, olha só, estou aqui com um contrato, tá? Nós estamos construindo, nós estamos contratando mais médicos, nós estamos contratando remédios, está aqui o contrato, infelizmente tem a burocracia, a gente sabe que o trâmite burocrático atrasa um pouco, mas você tem que expor para a população, porque é a população que paga o salário do político. Né? Então, quando você trabalha numa empresa privada, você não tem que mostrar o resultado? Não é isso? Verdade. Então, é o que a gente quer, não é pegar 5 milhões de reais e ficar tentando maquiar, enganar a população com o próprio dinheiro delas. É uma situação totalmente diferente. É verdade. Recentemente, você embarcou um novo desafio lá em Macaé, né? O que motivou essa transição e como isso pode solidificar a sua carreira técnica, a sua carreira política? Boa pergunta. Eu queria aqui agradecer muito ao prefeito Elbert Rezende. Ele abraçou minha campanha. Nós conversamos muito antes do período eleitoral e eu mostrei o que eu queria para a cidade de Rio das Ostras. E o prefeito Elbert se identificou muito comigo porque foi o que ele implementou na cidade de Macaé, né? E muito dessas propostas que eu já tinha estudado o que ele tinha feito em Macaé. Então, é um político novo, político visionário, tá? Também pensa na cidade planejada. Macaé hoje está entre as melhores, se não for a cidade que mais está se desenvolvendo, com qualidade de vida. Então, o prefeito Elbert abraçou minha campanha e entendeu. E a partir do momento que eu perdi a eleição, ele falou: Maurício, se eu te deixar continuar a Rio das Ostras, eu estou indo contra tudo que eu falei na campanha, porque eu vi em você uma pessoa capaz de tocar um município e eu não posso deixar uma mão de obra dessa solta. Então, queria muito que você viesse trabalhar comigo aqui em Macaé. Eu sentei, conversei com ele e ele abriu as portas e eu encontrei em Macaé, pelo menos na Secretaria de Mobilidade Urbana onde eu estou, e eu creio que as outras secretarias sejam também do mesmo estilo, tá? Todos os departamentos da Secretaria de Mobilidade Urbana são chefiadas por técnicos. Pessoas que sabem o que estão fazendo, são engenheiros de trânsito, são pessoas que estudaram para poder desempenhar aquele papel. E quando você tem isso, quando você tem pessoas técnicas, você tem resultado. Então, eu tenho certeza que as outras secretarias também, o prefeito Elbert trabalha desse jeito e ele cobra resultado. Então, para mim, vai ser um aprendizado muito grande, uma troca de experiência. O contrato que eu mencionei, que eu fui fiscal em 2012 em Rio das Ostras, era o contrato de manutenção de vias pavimentadas e não pavimentadas e tinha sinalização horizontal e vertical, que faz parte do contrato de mobilidade urbana de Macaé. Então, é um assunto que a gente já tinha um conhecimento e estou aprendendo muito lá em Macaé. E só queria fazer uma colocação, que Rio das Ostras, até 2023, com 31 anos, ela não tinha plano de mobilidade urbana. É uma cidade que estava entre as cidades que mais cresce no estado do Rio, no Brasil, durante praticamente 10 anos. Ela não tinha um plano de mobilidade urbana. Então, eu lutei, pessoas ali se debruçaram para montar um plano de mobilidade para a cidade. Toda vez que chegava na Câmara, as pessoas engavetavam o projeto, não botavam o plano para frente, não discutiam. Inclusive, o atual prefeito, na hora da votação, ele levantou para não votar o plano, e isso aí está registrado em ata. Mas hoje o município de Rio das Ostras tem um plano de mobilidade urbana e o meu sonho é que, de fato, eles coloquem em prática o que foi aprovado, o que foi elaborado ali por técnicos também, que era a colocação do plano de mobilidade urbana. Então, para mim, Macaé vai ser um aprendizado. Eu tenho certeza que vou voltar muito mais forte do que eu estou indo para lá. Pode ter certeza disso. É exatamente essa a minha pergunta agora para você. Ainda sobre Macaé. É uma gestão reconhecida pela excelência, serve de modelo para muitos outros gestores. O que você tem aprendido lá que você acha que seria o primordial que você gostaria de levar para Rio das Ostras? Então, Macaé, como eu mencionei na pergunta anterior, eu vi os departamentos sendo coordenados e comandados por pessoas técnicas, que sabem o que estão fazendo. E na repartição pública é muito importante isso. Você não pode ter uma máquina pública inchada, com pessoas que estão ali, às vezes, por favor político, tá? E isso faz com que o município acaba não correspondendo, a máquina pública, não acaba correspondendo com a expectativa da população. E a partir do momento que você tem pessoas técnicas que conseguem entregar resultado, você consegue otimizar os departamentos. Então, você com uma pessoa, você consegue fazer o trabalho de 3, 4 curiosos que às vezes estão ali. Então, lá em Macaé, quando eu cheguei
para conversar com o secretário, né, o Jaime. Quero também mandar um abraço para o Jaime, que me recebeu, né, de uma forma muito gentil, também me dando toda a autonomia. E o Jaime sabe, ele montou um time que é um time diferente, tá? Muito diferente, e a mobilidade lá em Macaé ela vai crescer muito. E Rio das Ostras carece de uma atenção na mobilidade. E tenho certeza que no futuro próximo, que eu falo muito nos meus vídeos, né, o futuro que a gente quer é logo ali. Então, no futuro que a gente quer, nós vamos fazer a cidade de Rio das Ostras também avançar. Que o prefeito Elbert vai acabar agora o mandato dele em 2028, saindo pela porta da frente, tá? Porque é muito difícil você ver um gestor ele fazer 2 governos com excelência, né? Ele faz o primeiro e no segundo, quando ele consegue a reeleição, aí ele começa já a desanimar, que eu acho que já olha para a porta da saída, né? Pô, já está chegando o final. E ali não, eu vejo o prefeito Elbert todo dia trabalhando, quem acompanha as redes sociais da prefeitura e dele, vê mostrando obra, né, vídeo de firula, está ali dentro da obra acontecendo, né? Que vai acontecer, não está acontecendo, ele está fazendo acontecer em Macaé. Tem um detalhe, né, que trabalhar com pessoas competentes ao lado até facilita o nosso trabalho, né? Ter pessoas de confiança. Então, realmente é um detalhe muito, muito importante. Mas deixando um pouquinho a política de lado, né, focando mais no pessoal, quem é o Maurício fora dos ambientes formais, sabe? Qual foi a importância da sua família nessa jornada sua? Rapaz, o Maurício BM, né, o político, por eu ser político há pouco tempo, eu sou tímido e às vezes as pessoas confundem timidez com aquele cara arrogante, aquele cara prepotente, né, não é? E o Maurício BM, fora da política, quem me conhece sabe que eu sou brincalhão o tempo todo. Durante a campanha, os seguranças, as pessoas que andavam comigo o tempo todo, um brincando com o outro, um sacaneando o outro. E o próprio segurança falava assim, poxa, eu não conhecia esse Maurício BM, né? Então, a gente fica na adrenalina quando a gente está no cargo, né, público. Então, eu sou, né, brincalhão pra caramba. Eu sou ser humano igual a todos, sou de carne e osso. Então, para mim, esse período de política, de campanha, me ensinou muito. E eu consegui avançar muito com relação a essa minha timidez. Agora, a minha família, cara, ela foi nota 10, cara. Minha mulher trabalhou, minha esposa trabalhou dentro da minha campanha, 24 horas por dia. O meu filho, o Daniel, né, no início, na primeira semana, eu perdi, tá, a equipe minha, toda a minha equipe de mídia, tiveram que ir para outro lugar e a gente não conseguia contratar. E meu filho já mexia junto com o Fabrício, eles fizeram minha campanha toda de rede social. Ficaram 4 dias virando noite para fazer artes, né, para os candidatos que caminhavam com a gente. E, poxa, se não fosse eles, não tinha chegado onde nós chegamos. E minha esposa sempre foi aquela mulher que tudo que eu falo, ela vamos, nunca fala não. Quando eu vim candidato a vereador, eu fui perguntar para ela, né, quando eu fui convidado, porque eu não tinha intenção de vir candidato a vereador. Aí falei, amor, me convidaram para vir candidato a vereador. E aí, o que você acha? Ela virou para mim, o que você decidir, está decidido. Eu falei, que resposta, hein? O que você decidir, está decidido. Quando tem um colo, você decide. E durante minha campanha de vereador, várias vezes eu pensei em desistir. Teve um período que bateu tipo uma depressão, eu fiquei 2 dias em casa. Falei, não quero mais. E eles tocando as coisas no comitê. Eu lembro que ela chegou na minha casa, saiu para abrir o comitê, né, organizá-la, chegou e ela me deu um puxão de orelha, falou assim, no dia que você me perguntou, eu falei que você decidisse, eu estava com você, e você decidiu. Só que agora não é mais a vida do Maurício BM. Lá fora tem muitas pessoas que acreditam no que você plantou até aqui. Então você não vai decepcionar só sua família, não, você vai decepcionar várias pessoas. Levanta daí e vão trabalhar. Aí foi o pontapé ali daquela, né, para sair daquela depressão que eu estava e partimos para dentro da campanha, que eu não tenho medo de andar em rua, de conversar. Se tiver que virar à noite, igual nós viraria, fazer tudo novamente, não reclamo de nada. E
eles foram formidáveis, né? E eu tenho um filho pequeno, que é o Nicolas, o mais velho ficou tomando conta dos meus negócios, né? O Maurício, que é o mais velho, o Nicolas é um pequeno, meu filho de 11 anos, foi o que sentiu mais, porque a mãe, né, na campanha comigo, o Daniel do meio, dentro da campanha trabalhando direto, o Maurício nas obras, né? E acabou ele ficando com a minha mãe, então foi o que sentiu mais. Então, quando nós perdemos a eleição, aí ele me lembra também de uma situação que eu deitado, né, ali cabisbaixo, ele, pai, pensa numa coisa positiva, agora você vai ter tempo para ficar comigo. Porra, aquilo ali, cara, aquilo ali acabou comigo. E hoje, minha família, para mim, é tudo, pode ter certeza disso. Até fiquei emocionada. A vida política acaba que o por trás das câmeras as pessoas às vezes não conhecem. Verdade. Esse lado. Porque acaba que muitas vezes a gente esquece que o político é um ser humano, né? Tem uma coisa de uma frieza, às vezes, de você enxergar como uma figura de poder e você esquecer que aquela pessoa também tem todos os problemas que você tem. Verdade. Passa pelas mesmas questões que você passa, então é sempre bom a gente ser lembrado disso, É né? verdade. Que não adianta só a gente cobrar, a gente tem que olhar também o lado verdade. humano das pessoas. Pois Sobre possibilidades futuras, você tem intenção de se candidatar a deputado, por exemplo? Como essa possível candidatura se encaixaria no seu plano futuro? Vai ser de primeira mão para vocês, tá? Opa. Eu não tinha respondido, eu até vou usar o corte desse programa para poder falar, tá? Eu não venho candidato a deputado em 2026, por mais que muitas pessoas tenham pedido, né? As pessoas que, Maurício, preciso de você lá na LERJ, já que você não conseguiu a Câmara Municipal, nós vamos fazer você deputado e você vai representar o nosso município. Só que foi como eu falei, peguei uma campanha muito pesada de vereador, né? Eu não contei o detalhe que me deixou em depressão, que eu caí num partido com 4 vereadores de mandato. Então, novato no partido com 4 vereadores de mandato, você disputar, né? Então foi uma eleição muito pesada e eu fui o vereador mais votado. E 6 meses como vereador já vim disputando a eleição de presidente da Câmara, que o presidente teve um problema, saiu do cargo. Depois outra eleição de presidente da Câmara. E quando acabou a eleição de presidente da Câmara, já estava na campanha de prefeito. Então eu preciso desse tempo. Vou continuar na cidade, tá? O candidato que eu vou apoiar são candidatos que têm contato diretamente com a cidade de Rio das Ostras, não são aqueles candidatos que vão chegar no município, fazer aquela proposta e depois, vou mandar emenda, e não chega nada e só volta daqui a 4 anos. Então eu tenho cuidado, tá? Só vou no próximo programa que eu ver, eu vou falar para vocês quem é, tá? Já tem definido, tá? E são pessoas que têm comprometimento com a cidade de Rio das Ostras também e vão fazer diferença no projeto que a gente quer para o município, com o nosso futuro que a gente quer logo ali. Perfeito. Agora vamos retomar aquela pergunta do início, e que porque é muito interessante, né, esse fato. Durante a sua gestão na Câmara lá, foram devolvidos, realmente é impressionante, mais de 12 milhões de reais, com uma média anual de 3 milhões. Entendeu? E quando a gente pega... Quer falar alguma coisa? Essa média, né, eu peguei a prefeitura, a Câmara, em 2021, já tinha 8 meses de mandato do outro presidente. Então, em 2021, eu só fiquei 4 meses. Então, a média ela é maior. Se for mais considerar... impressionante ainda. É mais impressionante ainda. A média é um pouco maior em relação a isso. E, assim, comparado com outras gestões, se a gente for botar aqui em pauta, fica o seguinte, durante a gestão da Câmara... durante a gestão Nini, Nini, não é? Sim, sim. Então, que foi de 2013 a 2016. Teve uma devolução total de mais de 3 milhões, uma média anual de 940 mil. E a gestão de Carlos Afonso, de 2017 a 2020, uma devolução anual, uma devolução total de mais de 1 milhão, quase 2 milhões. Em 4 anos, né? E a média anual de 460 mil. Entendeu? Então, quando a gente coloca esses números em comparação com os seus, é surreal. Como você conseguiu isso? Olha só, o orçamento, né? A Câmara não tem receita própria, então ela recebe um percentual do orçamento da prefeitura, tá? E esse percentual ele é igual para todos os presidentes de Câmara.
você tem a diferença, né, do dinheiro, do que valeria 3 milhões na época de início, se eu não me engano, terminou em 2017, não é isso? Isso. 2017, né, que seria esse valor hoje corrigido. Porque quando você fala de dinheiro, você tem que falar de números, né? Eu, simplesmente, se você for pegar minha média, eu devolvi a metade de um orçamento inteiro, né? Então, todos eles receberam o mesmo percentual que eu recebi, tá? E a gestão do Nini foi a segunda gestão com maior devolução. E, por incrível que pareça, o diretor da Câmara era meu pai. Olha aí. Então, para a gente ver como é que são as coisas. Meu pai também é funcionário público, vem de família, meu irmão é funcionário público, então é uma consciência, sangue, né? Tá no sangue. Tá? Mas é fruto de trabalho, gente. Trabalho sério, não gastar com coisas, né, que não tem necessidade. Pra você ter uma ideia, tem cargo na Câmara Municipal de Rio das Ostras que é auxiliar de motorista. O que faz o auxiliar de motorista? Fala para mim. Ué? Hã? Uma boa pergunta. Entendeu? Então, tem coisas ali que são esdrúxulas, né? E não deu tempo de eu fazer, né? Ficou tudo ajeitado para o atual presidente fazer, que é um concurso público, fazer uma reforma administrativa, que com isso vai conseguir enxugar muito mais, né, o que tem ali. Porque as pessoas vão se aposentando, os funcionários, ali tem corporações, né, tem salários que vão incorporando, acaba sendo salários que ficam bem altos. Então, com a reforma administrativa, você pode ter certeza que vai conseguir ainda avançar muito mais ali a devolução, o orçamento, né, a gestão na Câmara Municipal. Perfeito. Você falou nas suas redes sociais sobre um empréstimo de 250 milhões solicitado por Carlos Augusto, né? O que você pode falar sobre isso e como que isso dá, qual é o impacto que isso gera na cidade? Isso aí, né, eu levantei para chamar a atenção do prefeito, porque são conversas de corredores da Câmara Municipal, né? A gente sabe quando tem essas conversas, né, onde tem fumaça tem fogo, né? Uhum. E me alertaram, Maurício, a prefeitura está querendo fazer um empréstimo e a prefeitura está alegando que vive um momento financeiro ruim, né? O município com a arrecadação caiu, a arrecadação teve uma queda, mas o prefeito durante a campanha todinha ele usava o discurso: dinheiro tem, não faz porque não quer, da gestão anterior, dinheiro tem, não faz porque não quer. E quando ele assume a prefeitura, na primeira semana ele já faz um estado de calamidade financeira na saúde, né? E os blogs que são ali, que fazem parte da mídia da prefeitura, começam a postar que o município está passando dificuldades financeiras. Só que aí vem as questões da situação das prioridades. Então, agora teve o problema na plataforma P53, né, e também estão atrelando a queda da arrecadação por conta da paralisação da plataforma, e a plataforma ficou paralisada, né, parou de operar, durante 35 dias, salvo engano, 33 ou 35 dias. E, com isso, o prefeito, com a sua equipe, justificou que a arrecadação, o repasse dos royalties, viria menor. Só que essa mesma plataforma ficou paralisada ano passado, 10 meses. E ano passado não foi feito nenhum empréstimo, né? E aonde eu quero chegar? Então, já estão se desenhando um cenário nas redes sociais, nos meios de comunicações que são ligados à prefeitura, desse empréstimo. E quando sai esse valor, né, e eu falei 250 milhões, mas já fiquei sabendo que não vai ser 250 milhões, que pode ser 400 milhões de reais. Tá? Um empréstimo que isso aí, ao longo dos anos, de 15 anos, parece que vai custar ao município aí mais de 2 bilhões de reais. Cabe lembrar que o município ainda paga, tá, um empréstimo feito pelo atual prefeito, que foi feito em 2007, que também era 250 milhões de reais, né, da obra que ele fez, uma parceria público-privada, uma obra que em alguns lugares até surtiu efeito, né, mas em grande parte, onde teve a obra de infraestrutura, o morador continua sofrendo com alagamento, com problemas de enchente, né, e o município ainda paga essa quantia. Ano passado, quando eu finalizei minha gestão na Câmara, o município estava pagando 6 milhões de reais, mensalmente, e a BRK estava cobrando o município mais 1,7 bi.
uma dívida de 250 milhões. Imagina agora se a gente for pegar 400 milhões, aí eu vou falar para vocês que com certeza vai quebrar a prefeitura. Se você não tem dinheiro, se a arrecadação caiu, você vai pegar um empréstimo sem ter dinheiro para pagar? Então é isso aí, eu estou de olho, tá? Pode ter certeza que eu vou ficar até o final e se tiver mais notícia, eu mando para vocês. Maurício, você questionou sobre a saúde financeira do município, né? Sobre isso, o que você faria? Ô Vitor, eu mencionei anteriormente, acho que foi na primeira ou segunda pergunta, né, que o gestor ele tem que ter um planejamento. E existem várias maneiras de você fazer com que o município arrecade sem ter que penalizar a população. Quando eu falo penalizar a população, é criar taxa, aumentar a tarifa, né? Nós temos a nossa zona especial de negócio, que é um dos maiores empregadores, né, do nosso município, que pode ser ampliada, pode ser melhor explorada, só que vem uma gestão, né? Na minha campanha, eu falava que o prefeito era o prefeito tarifa, porque em 2017, quando ele assumiu, ele aumentou o IPTU, ele aumentou a iluminação pública e reduziu o salário dos servidores públicos. Agora, ele vem com essa tarifa de vigilância sanitária. A primeiro modo, as pessoas acham que só vai atingir o comércio. Mas não, isso aí vai atingir a população de uma maneira geral, porque a população, quando vai fazer uma aprovação de projeto, ela tem que ter uma vistoria da vigilância sanitária para dar o habite. Então, o cidadão comum também, para uma aprovação, ele vai ter que pagar essa vigilância. E o que me deixa muito, né, cismado, encucado, é porque no projeto de lei eu não consegui achar qual o valor dessa tarifa. Então, é um cheque em branco que está na mão do prefeito aí, e a gente está acompanhando para ver de que maneira vai ser regulamentado, se já está sendo aplicado e qual é esse valor, porque ainda não consegui saber, mas estamos esperando para ver que de forma ele vai aplicar essa tarifa mais uma penalidade na população, né? Ou seja, gestão, você tem que ter planejamento, não é meter a mão no bolso do cidadão para poder pagar as contas da prefeitura. Então, estamos encerrando por aqui mais um episódio do nosso JM Podcast. Foi uma entrevista muito boa, muito dinâmica. Eu agradeço a sua presença, Maurício. E esse momento a gente vai deixar mais reservado para você, tá dando recado para todas as pessoas que estão assistindo a gente, tá bom? Fique à vontade. Eu que agradeço, né, mais uma vez, Mariana, Vitor. Esse bate-papo é muito legal. Eu sempre gostei de participar de podcast. Eu tinha um programa na rádio, então eu abri o programa mesmo, tomava pancada, rebatia. Porque não adianta você ter um programa na rádio, eu vou ficar escolhendo perguntas, não. Abria o programa na rádio, quando as pessoas reclamavam, eu chamava o secretário para ir na rádio também, para poder, né, explicar para a população. Porque muitas vezes eles culpam o vereador da falta de gestão. O vereador tem que fiscalizar, mas o vereador não tem a caneta para executar, né? Inclusive, eu fiz um projeto de lei que o gestor ele é obrigado, tá, a justificar todas as indicações dos vereadores. Por quê? Porque o vereador faz a indicação, publica no Diário Oficial, o prefeito não olha aquilo, né? Mas a indicação não é do vereador. A indicação é geralmente um serviço que a população pediu, um cidadão foi no gabinete, ele passou na rua, viu que tem um problema na rua, na iluminação, enfim. Então, você fazia a indicação, a Câmara votava, publicava o Diário Oficial, aí o morador vai sair quando? Não sei. Então, esse projeto de lei, justamente, o prefeito tem que falar assim, não vai fazer esse ano porque eu não tenho orçamento, que aí quem tem a caneta para executar é ele, que aí eu vou chegar para o cidadão, né, para o morador que vem para o profissional só, Mariana, você me pediu para cobrar a manutenção da sua rua, mas o prefeito falou que ele não consegue fazer esse mês, vai fazer mês que vem. Agora, quando você me pede um serviço e eu não consigo te dar o retorno, quem é o culpado? Aí passa a ser o vereador. Então, foi um dos mecanismos que eu pensei, né, através do projeto de lei. Eu não sei se os vereadores estão usando isso a favor deles, que seria muito importante, tá? Eu não sei se estão, mas eu queria agradecer a vocês, essa oportunidade é muito bom, né, esse bate-papo, a gente tentar esclarecer as coisas. E posso afirmar para você, Vitor, que tudo que eu falei aqui, tá? É só olhar nas minhas redes sociais, porque os vídeos que eu faço, os vídeos que eu posto, são todos eles documentados. Eu faço questão de botar número de diário oficial, número de ofício, para depois as pessoas não falarem que está mentindo, que é fake news. Na campanha, o atual prefeito ele entrou com o direito de resposta na minha página, quando eu falei que foi ele que tinha feito a lei autorizativa que fez com que o Marcelino
assinasse o contrato com a SEDAI, né, do leilão. E ele entrou falando que eu era mentiroso, ele fez um vídeo, você tinha que ver o vídeo, ele botou o nome de Deus, né, uma cena, e ele perdeu aqui no município, perdeu no Rio, e perdeu também na outra instância, onde ele recorreu, ele perdeu. Então, por quê? Porque o vídeo estava com os fundamentos, com as provas, né, até porque eu também não sou nenhum maluco de ficar falando besteira sem consultar meu corpo jurídico. Isso aí é que quando eu falo que a gente precisa de pessoas técnicas, né, eu não sou advogado, então a parte da lei, antes de fazer meus juízos, eu mostro para o meu jurídico que tem algum problema, estou certo, estou falando certo, porque eu não posso ser nenhum inconsequente também. Bom, muito obrigado mesmo e me coloco à disposição. E muito obrigado também a todos vocês que assistiram a gente. Fiquem ligados nas nossas redes sociais para mais informações dos próximos episódios. Siga aqui as redes sociais que estão passando aqui embaixo nesse momento. E é isso, pessoal. Um forte abraço. Até a próxima.